chuva que cai e lava a minha alma, uma chuva que vem das mãos de Jesus. Este sangue que entra em minhas veias e me faz conhecer quem é o meu Pai. Pelas suas feridas eu pude ser lavado. Este sangue tem poder. Cante conosco. Aleluia. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Neste sangue tem poder. Deixa o medo de lado. Deixa o medo de lado. Sangue, eu sinto aqui cair, lava a minha alma e cura o meu ser. Pastor Sérgio, oh, Deus tem algo tremendo, irmãos, para realizar na nossa vida. Vamos aplaudir ao Senhor pelo nosso pastor presidente. Será o profeta de Deus para nós nessa noite. Aleluia. A paz para todos. Graças a Deus. Eu estou muito feliz aqui hoje com a presença do Altair. Esse jovem nós trabalhamos muito na Assembleia de Deus de Caetés. Fizemos alguns trabalhos no coral da Comadec. Fizemos um trabalho também, inclusive lá na igreja, na Zona Oeste. Na Zona Oeste. E esse jovem nós trabalhamos ali também na Comadecaso. Um grande trabalho ali na Zona Oeste. E graças a Deus por isso. E ele passou por um momento muito difícil. E esse momento difícil que o Altair passou, se de repente alguém, ou eu, passasse, eu poderia me tornar até muito revoltado da vida. Mas ele, na verdade, pegou isso que ele atravessou, que ele passou, e serve hoje até de experiência para a vida dele, tá certo? Nós o visitamos ali e falamos: força, rapaz. E dizer força daquela situação era complicado, mas nós tínhamos que dizer isso, porque é o que Cristo tinha colocado para nós falarmos. E hoje, graças a Deus, eu estou vendo ele juntamente com a sua esposa e o seu filho aí, esse baterista. É isso mesmo? Nós vamos ler Números capítulo 13, verso 1, verso 2 e uma parte do verso 3. E logo em seguida nós vamos também ler no verso 25 em diante. 25 em diante. Tá certo? Diz o seguinte o texto. Vamos ganhar tempo, que eu prometo ser bem rápido aqui hoje com os irmãos. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais envia um homem que seja um dos príncipes. E enviou a Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram príncipes dos filhos de Israel. Então aqui no verso 4 até o verso, vocês vão ler aqui até o verso 16, está falando aqui de um representante de cada tribo. Mas nós não vamos perder tempo para ler essa parte toda, e vamos logo para o verso 25. E diz assim no verso 25: ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra
vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles, bem, como a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste, ela verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque, os amalequitas que habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são de raça gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhe parecíamos. Podeis tomar assento. Meus amados irmãos, eu vou ser bem breve essa noite, ser bem objetivo do que Deus colocou no meu coração aqui, nesses poucos minutos que eu estava sentado aqui, para passar algo da parte de Deus para você. Analisem só uma coisa. Nós fizemos essa campanha que tem por título 7 passos para uma grande conquista. Nós falamos aqui de vários personagens, falamos aqui de vários textos, maravilha. Passamos aqui 7 semanas e hoje é praticamente uma semana de agradecimento. Porém, Deus ainda quer falar com alguns que precisam acordar, que precisam despertar. Analisem só uma coisa: derrota é coisa de cristão? Não? Sim. Derrota é coisa de cristão. Pastor Sérgio, me explique por que derrota é coisa de cristão. Quem aqui não atravessou já um problema difícil? Quem aqui não já caiu, não tropeçou, caiu? Todos nós aqui já perdemos. Todos nós um dia nós fomos derrotados. Por quê? Porque todo vencedor, todos que saem para a batalha, ele sai para ganhar ou para perder. Mas de vez em quando nós somos, por algum momento, destruídos, derrotados, caímos, tropeçamos. Porém, a diferença de um guerreiro, a diferença de um cristão, é que ele não permanece prostrado. De vez em quando nós ouvimos alguns hinos dizendo que derrota não é coisa de cristão. Sim, você perdeu. Existiu um momento da sua vida que você perdeu. Não adianta. Todos nós aqui, que somos seres humanos, nós já atravessamos, já perdemos alguma vez. Porém, entretanto, todavia, eu e você, conhecendo um pouco desse Deus da qual nós servimos, nos colocamos de pé, se erguemos, tiramos a poeira e partimos para cima. Sabe por quê? Porque o nosso general é Cristo. Ele em todas as batalhas, ele vai estar conosco. Mas algumas coisas que nós atravessamos, tipo a do Altair, que ele acabou de dizer, naquele momento ele perdeu, naquele momento ele estava prostrado, naquele momento ali, ele estava numa situação difícil. Porém, para que serviu aquilo? Serve para a experiência da vida.
Eu e você atravessamos algumas coisas, algumas dificuldades que de repente não entendemos o que nós estamos atravessando. Mas saiba de uma coisa, lá na frente você vai saber. Jesus falando: o que eu faço agora, vocês não entendem, mas mais à frente vocês irão entender. Analise só uma coisa: naquele momento eu e você reclamamos, eu e você batemos o pé, dizemos que Deus na verdade se esqueceu de mim, de você. Mas daqui a pouco, quando você vê a vitória que Deus tem para a tua vida, você começa agora a pensar um pouco de tudo aquilo lá atrás que você falou. É por isso que Paulo ele diz: a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência. Até hoje você estava vivendo de experiência dos outros, mas Deus nessa noite fala contigo. É noite de você ficar atento para o recado de Deus para a sua vida. E quantos estão prontos para ouvir o recado de Deus? Levante a sua mão e dê uma salva de palmas para esse Deus que é maravilhoso, é poderoso e reina para todo sempre. A primeira lição que eu aprendo desses dois jovens. Quem são esses dois jovens? Um se chama Caleb, da tribo de Judá, e o outro se chama Oséias, da tribo de Efraim, da qual Moisés depois chega, chama Oséias e muda o seu nome para Josué. Esses dois jovens que saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e agora estão do outro lado. E Moisés agora recebe a ordem expressa de Deus para aqueles 12, separa um de cada tribo, para que possa, na verdade, ir lá na terra prometida, a terra de Canaã, terra que mana leite e mel. E diz que esses 12 jovens, eles partiram para a terra de Canaã, e quando chegaram na terra de Canaã, na terra desses gigantes que eu acabei de dizer aqui, da família de Anak, Sesai, Almai e Talmai. Analise só uma coisa: quando eles viram isso, eles viram o fruto da terra, eles ficaram maravilhados. Para os irmãos terem uma noção, precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Então imagine que tipo de uva era aquela. Eles pegaram as romãs, pegaram outros frutos e levaram agora para apresentar o homem de Deus, Moisés, da qual Deus usou para tirar aquele povo do Egito. Agora chega eles perante a presença do homem de Deus, Moisés. Analise só uma coisa: eles chegam agora na frente de Moisés e diz: Moisés, eu vou te dar o relatório. Olhe só o relatório que eu li para os irmãos. Ele disse o seguinte: a terra que você falou, Moisés, de fato a terra é boa. A terra, na verdade, aquela terra montanhosa, a terra é maravilhosa. A terra que mana leite e mel. Olha, Moisés, dá uma olhada no fruto dessa terra. A terra é boa, os frutos são bons. Porém, nós não temos chance nenhuma. O povo dessa terra é gigante, Moisés. Moisés, nós perante essas pessoas, nós somos como gafanhotos. Olhe para cá. Se vocês lerem alguns versículos antes do verso 25, vocês vão ver que Moisés não pediu para eles darem opinião se tinha condições ou não. Moisés só pede o seguinte, do verso 17 em diante, ele diz o seguinte: eu quero que vocês me tragam um relatório. Se a terra, eles têm muro, se é fortificada ou não. Se lá as pessoas têm um exército preparado ou não. Moisés, na verdade, pediu só para eles trazerem o relatório disso, e não dizer que nós temos ou não condições de tomar essa terra. Agora chega Moisés, depois deste relatório, ele começa a ficar assustado, quando esses moços, Caleb e Josué, Deus, ele sempre usa os seus. E esse moço chamado Caleb, ele diz: calma aí, para com esse relatório. Moisés, saiba de uma coisa: lá tem gigante,
Tem sim, o povo lá é forte e é forte, porém quem nos prometeu, quem fez a promessa é maior do que estes gigantes. Nós vamos entrar nesta terra, nós vamos conquistar essa terra, porque com certeza ele já tinha o exemplo do Egito, da qual Deus livrou ele das mãos de Faraó, e ele disse: nós vamos entrar nessa terra, nós vamos devorar esses gigantes como se devora pão, e com certeza iremos possuir essa terra. E sabe o que é que aconteceu? Aconteceu que aquelas pessoas se revoltaram contra Caleb e Josué e quiseram apedrejá-lo. Deus derramou a sua glória, o seu Shekinah, e com certeza ficou tudo resolvido. Mas esses meninos, eles não arredaram o pé, esses meninos não desistiram. Então eu aprendo 3 lições com esses 3 jovens aqui. A primeira lição, se você quiser anotar, pode anotar aí. A primeira lição que eu aprendo com este moço Caleb e com Josué, a primeira lição é que eu e você temos que ser corajosos. O senhor está querendo dizer, pastor Sérgio, que eu sou medroso? Que eu sou covarde? Não, é você que está pensando, é você que está dizendo. Eu só quero te fazer uma pergunta: por que você está desistindo tão fácil? Alguém disse que você não tem condições nenhuma. Esse sonho que você tem: pastor Sérgio, um dia eu sonhei, pastor Sérgio, de ser, na verdade, fazer a minha faculdade e de ser um advogado, de ser um engenheiro, de fazer uma prova para a Polícia Federal, para a Petrobras. Mas alguém disse, pastor Sérgio, que eu não tinha condições nenhuma, e aquilo me desanimou, pastor Sérgio. Eu fiquei tão desanimado que eu não tive mais condições nenhuma de voltar para a faculdade e para fazer aquela prova. Preste atenção, é você que está pensando isso. Mas olha a primeira lição que eu aprendo desse jovem. A primeira lição, que eles eram corajosos, eles não desistiam fácil. E outra coisa, preste atenção você aqui, as pessoas comentaram isso sobre a tua vida, falaram isso para você, além de você pegar aquilo como combustível, ou como lenha, alimentando aquele fogo, e partir para cima, e partir para o seu alvo. Não, sabe o que é que você fez? Você se enclausurou, você se trancou dentro do teu quartinho e começou a dizer: coitadinho de mim, opa, ninguém me dá uma palavra de incentivo, ninguém me dá uma palavra de motivação. Deus nessa noite está mandando você se colocar de pé, tomar uma postura, porque isto não é uma postura de um guerreiro, de um vencedor. Quantos nessa noite aqui querem ser pessoas corajosas? Levante a sua mão e dê um glória a Deus bem alto. Então agora deram uma salva de palmas para o seu Deus. Quantas pessoas olharam para mim, Sueli, e disseram: sabe o que? Sérgio, você não tem condições nenhuma. De fato, Sérgio não tem. Décio, você não tem condições nenhuma. De fato, Décio não tem. Mas nós temos um Deus que está dentro da nossa vida, que Ele na verdade nos motiva, Ele nos ajuda, dizendo: você confia em mim, então você parte para cima, porque eu estou aqui na tua retaguarda para te dar vitória. Quantos aqui quer ser esse vencedor? Levante a sua mão e dê um glória. Adore a Deus por um momento. Alamachubi leva, alamassai. Por que eu estou falando isso? É porque de vez em quando eu encontro algumas pessoas dizendo: ninguém me olha, ninguém me vê. Pastor Sérgio, eu não tenho oportunidade. Não adianta, todos têm oportunidade. Agora tem um que abraça, tem outro que não abraça, tem uns que encaram e tem outros que não encaram. Tem pessoas que já têm tantos anos para poder se casar. Eu lembro como se fosse hoje. Eu comecei a namorar com Maria, noivei com Maria, mas quando eu cheguei
cheguei com os meus 20 anos, eu falei: Maria, está na hora de dar uma casada. Eu estava doido, eu falava: eu quero casar. Eu dizia: Jesus, não volta agora não, deixa eu primeiro casar. Mas sabe o que as pessoas diziam? Você não tem uma geladeira, você não tem um fogão, você não tem uma casa bonita. Mas eu disse para a pessoa: eu tenho o principal, que é a noiva, e tenho Jesus na minha vida. Hoje eu sou casado, cheio das bênçãos de Deus. Mas por quê? Porque eu tomei uma atitude. Quantos nessa noite querem se levantar, não vão ficar prostrados e tomar uma atitude? Levante a sua mão e dê um glória a Deus, um brado de vitória. A segunda coisa que eu aprendo com esses jovens, olhe para cá. Ele primeiro foi, eles foram, isso é para você guardar bem. A segunda coisa que eu vejo nesses jovens, é a segunda lição, Márcia, que eu aprendo com esses dois jovens. Ele tinha uma visão diferenciada do resto do grupo. Sabe qual era a visão deles? Uma visão otimista. Você já conversou com algumas pessoas? E aí? Vai fazer a prova quando? Não quer nem ver. E aí? E aquele emprego? Não, nem fala nisso. Tem um monte de pessoas capacitadas, bem melhores do que eu. E aí? Aquela empresa? Não, nem toca nesse assunto. Eu não tenho chance. Vocês não estão vendo a crise que está acontecendo na Europa? Crise nos Estados Unidos? Como é que vocês estão falando comigo de empresa? Como é que vocês estão falando de preço se está todo mundo quebrando? Os gigantes estão quebrando. Vocês acreditam que teve multinacional, mês de novembro, que não conseguiu pagar os seus funcionários? Multinacional, empresas que ganham milhões e milhões, não conseguiram pagar os seus funcionários. E aí, pastor Sérgio, o senhor vem falar comigo de empresa? Olhe para cá. Depende de que ótica você está vendo. Qual é a tua visão? Será se você está vendo na tua visão física, ou você está vendo na visão de Deus? Porque se você for ver nesta visão material, física, sabe o que é que você vai ver? Você só vai encontrar gigante, você só vai ver dificuldade. Mas quando eu olho na ótica de Deus, um gigante se torna um anãozinho na minha frente. Na ótica de Deus, aquele muro tremendo, ele vai ficar uma cerquinha que eu vou pular tranquilo. Mas porque é uma visão otimista. E quem pode produzir isso? Deus. Mas se eu quiser, porque se eu não quiser, eu sempre vou ver gigantes, eu sempre vou ver dificuldades. Mas esses dois jovens disseram o seguinte: esses gigantes, nós vamos devorar ele como pão, e nós vamos possuir a terra. Quantos nessa noite querem ter a visão de Deus? Levante as suas duas mãos e aplauda o nome do nosso Deus nessa noite. Já estou correndo para nós encerrarmos. Então a primeira coisa, eles foram. A segunda coisa, eles tinham visão otimista. Diga, visão otimista. Mais uma vez. A terceira coisa que eu vejo nesses jovens. Sabe o que eles fizeram, Rosinha? Eles, além de ser corajosos, de ter essa visão otimista, eles agora falaram: meu objetivo é chegar ali naquela terra. Eles falaram: vamos chegar nessa terra que Deus nos prometeu. Então qual era o objetivo deles? Alcançar aquela terra. Então se eles têm agora o objetivo, eles traçaram metas. O problema todo, que você hoje está aqui conosco aqui, dizendo: pastor Sérgio, eu não recebi. Sabe por que você não recebeu? Porque você não tem objetivo. Eu quero isso, quero aquilo. Você ainda não disse para Deus, na verdade, o que você quer. Outra coisa, se você não tiver objetivo, você não pode traçar metas. Olhe só
um dos 10 segredos de Salomão, ele disse: saiba aonde você quer chegar, porque se você não souber aonde você quer chegar, você corre um sério risco de não chegar lá. Então como é que eu faço, pastor Sérgio? Eles viram uma terra de Canaã, traçaram as suas metas. Que metas são essas? Metas em curto, médio e longo prazo. Mas hoje nós estamos diante de uma geração que querem tudo automático. Evangelho fast food. Que evangelho fast food é esse, pastor Sérgio? É aquele que eu peço e já estou com a mão para receber. Eu chego lá, já pago no caixinha, já vou correndo ali e pego ali o meu lanche. Não, eu não estou falando deste evangelho fast food. Eu estou falando de um evangelho que eu conheço, que tem um tempo chamado tempo Kairos. É um tempo chamado tempo de Deus e não tempo crônicos, o meu tempo. Mas Deus nessa noite está dizendo: qual é o teu objetivo? Tem objetivo? Então comece a traçar as suas metas. Por quê? Porque esse ano de 2011 ainda não acabou. Está entrando o ano de 2012 e Deus tem vitória para a sua vida. Quantos aqui creem nessa palavra? Levante a sua mão e dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Aleluia. Eu vou encerrar agora. Olha só. Eles foram, eles tinham, traçaram. E agora, pastor Sérgio? O que é que eu vou fazer? Esse nosso culto, qual é o tema dele? Agora vamos dizer esse hoje, porque terminou semana passada. E hoje nós fizemos aqui, estamos fazendo um culto de gratidão a Deus. Eles foram corajosos, visão otimista, os dois tiveram. Tinham o objetivo, traçar as suas metas em curto, médio e longo prazo. E pastor, me dá um exemplo desse médio, curto, médio e longo prazo. Me dá um exemplo. Vou dar um exemplo para você. Vou dar o exemplo da minha vida. Vamos lá, que o pastor Sérgio tem 120 quilos. Olhe para cá. O pastor Sérgio tem 120 quilos. O meu médico diz o seguinte: Sérgio, você tem que perder 40 quilos. Tudo bem, doutor? Eu perco esses 40 quilos quando? Você vai perder isso num prazo de 6 meses. 6 meses? Ah, então tudo bem. Então, como é que eu vou fazer? Em longo prazo, eu vou dividir isso. Dividir como? 40 dividido por? Quantos quilos eu vou encontrar aí agora? Alguns aí vão ver aí, que vocês vão encontrar praticamente 15 quilos. Não, menos. Vai dar uns 9, 10 quilos. Vamos dar um exemplo de 10 quilos. Você pega 10 quilos agora, você já tem praticamente, no mês não tem condições. Dá conta aí, irmãos, faz aí, cadê os bons de matemática? Eu estou com a cabeça aqui, não estou podendo dividir. 6 dividido por 40. Quanto? 5 quilos e alguma coisa eu tenho por mês. Olha para cá. Vamos dizer que tem 6 quilos. O mês tem quantos dias? 30. Vamos aqui colocar por semana. 6 quilos dividido por 4 dá 1,5 kg. 1,5 kg dividido por 7, quanto é que vai dar? 200 gramas. Então fica mais fácil eu alcançar as minhas metas, fazendo o quê? Perdendo dia após dia. Mas tem pessoas que querem perder os 40 quilos em um mês. O que é que vai acontecer? Eles vão se frustrar, vão se decepcionar e não vão querer fazer mais a sua dieta. Então, curto, médio e longo prazo. Então ele divide isso e vai alcançar a sua meta. Mas aonde eu estou querendo chegar? Eu já disse que vocês têm que ser corajosos. Eu disse que vocês têm que ter visão otimista. E outra coisa, eu disse que vocês têm que ter objetivo para poder o quê? Alcançar a sua bênção. Mas e aí, pastor Sérgio? Vocês agora alcançaram a bênção de vocês. Maravilha. Você, aquela bênção que você tanto pediu, você conseguiu, conquistou. E aí?
Em outras palavras, rapaz, como você conseguiu essa bênção? Natália, a minha futura doutora, aqui na Vida Plena, minha odonto, como você conquistou isso? Graças a Deus que Natália é humilde, ela vai dizer como ela conseguiu. Mas imagine se fosse pastor Sérgio. Pastor Sérgio, como você conseguiu montar essas empresas, pastor Sérgio? Meu irmão, deixa eu te ensinar um pouquinho de administração. Em outras palavras, eu fiz assim, desse jeito, entrei por esse caminho. Aí eu tive que cortar custos aqui. Aí eu aproveitei e mandei alguém embora, empreguei alguém, coloquei gerente. Em outras palavras, louvado seja eu. A glória agora eu puxei para quem? Sabe por que eu estou dizendo isso? Olhe para cá, você vai entender por que eu estou dizendo isso. Você na verdade foi corajoso, teve a visão otimista, teve o objetivo, conseguiu a tua bênção, conquistou o teu projeto, aí maravilha. Mas depois que vem ela, se manter é o problema. Sabe por quê? Porque segundo um filósofo me disse um dia, um filósofo cantor desse da vida, ele disse o seguinte: com humildade você pode alcançar o topo? Pode. Sem humildade você pode alcançar o topo? Também pode. Sem humildade? Pode. Mas eu quero ver você, sem essa humildade, permanecer lá. O humilde permanece, mas sem humildade, você vai ver como é que vai ser o topo. Eu quero ver uma pessoa que não tem humildade se consegue lá. Teve um jovem aqui na igreja que ele conseguiu vender vários carros e ele faltava um carro para bater a meta dele e ser primeiro lugar no Brasil. Sabe o que é que eu falei com ele? Não bata. Se você vender esse carro, passa para o teu amigo que sempre tira em primeiro lugar. Fica em segundo, rapaz. Não tem pressa não, porque o problema é chegar em primeiro lugar é fácil. Eu quero ver se manter. Aí, quando você alcança os teus objetivos, você se torna referência. Aí as pessoas começam a olhar para mim e para você e dizer: olha só aquela pessoa. Aí vão começar a te indagar, vão começar a perguntar como você conquistou. Mas eu quero te dar outro recado, uma palavra que foi dita aqui hoje, chamada gratidão. Guarde bem isso que eu estou falando. Você que pegou esses conselhos que eu dei aqui, corajoso, visão otimista, objetivo, não tenho dúvida, você vai conquistar, você vai alcançar. Mas se não tiver uma palavrinha chamada gratidão a Deus, você não consegue se manter no topo. Sabe por quê? Porque não adianta eu e você, temos que dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Oh, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Fique de pé e aplauda o nome do nosso Deus nessa noite. Aleluia. Eu quero encerrar essa mensagem aqui. Quero encerrar essa mensagem, dizer que você pegou esses passos. Você sabe que a partir de hoje tu tem que ser corajoso, parar de ser crente frouxo. Qualquer coisinha, ai, coitadinho de mim, para com isso. Você sabe que você agora tem que ter visão otimista. Quando todo mundo está dizendo, está desabando, está caindo, você nada disso. Opa, está se endireitando, está edificando, estamos crescendo. Olhe para cá. E quando você vê isso, por quê? Tem que ter objetivo. Agora você vai se tornar referência. Agora guarde bem o que eu vou lhe dizer. Referência de quem? Ó, os mesmos que batem palma para você. Vem cá, pastor, desce. Os mesmos que dizem assim, ó: você é o cara, está batendo nas tuas costas. Mas quando você der um tropeço, quando você perder, quando você errar, sabe o que é que vai acontecer? Eles vão te jogar pedra. Olhe para cá. Obrigado, pastor. Deixa eu só te dar outro conselho. Imagine alguém chegando para mim dizendo: mas pastor, tu é o cara, hein? Vou usar a linguagem do Douglas.
Pastor, o senhor é o cara, hein, pastor? Quando eu pegar essa mensagem que o Douglas me falou, eu dizer, não sou eu que sou o cara não, Douglas. Quem é quem está fazendo a obra na minha vida, Douglas. Eu, na verdade, eu não posso, eu não consigo, Douglas. Mas tem um que pode por mim, que consegue por mim. Tem um que está me dando força, está me dando graça. Tem um, Douglas, que na verdade, Douglas, eu até senti desejo de parar, senti desejo de desistir. Mas é ele que está dizendo, vamos lá, rapaz, eu te incentivo, eu te ajudo, rapaz. Não desiste não, está perto da tua bênção. Olhe para cá. Quando eu faço isso, eu transfiro essa glória para Deus. Quando vier, na verdade, as pessoas começarem a falar mal, eu não vou sentir tanto, sabe por quê? Porque eles não estão falando comigo, eles estão falando contra Deus. Se eu desde o momento eu transferir a glória para Deus, quando as pessoas começarem a pegar no meu pé, eu não vou sentir tanto. Mas você, que não tem essa coisinha chamada humildade. Quantos humildes nós temos aqui hoje? Olhe para cá. Isso é só para vocês aprenderem, tá? Quem é humilde nunca diz que é humilde. O humilde, ele não diz, rapaz, você é o cara. Que é isso, rapaz? O cara é você, rapaz. Rapaz, tu é tremendo. Tremendo é Jesus, rapaz. Olhe para cá. Deixa eu ver aqui. Reverendo Antônio Alves. Reverendo Antônio Alves. Quem mais tem loja aqui? Quem tem loja? Quem tem loja aqui? Luciano. Luciano. Vou pegar o exemplo do Luciano. Luciano, você tem padaria, não tem? Padaria. Vocês imaginem se o Luciano chega e fala assim, coloca uma placa lá na frente e fala assim, padaria do Luciano. Aí eu entro lá na padaria do Luciano. Luciano ainda colocou na placa, sabe o que? Temos pão fresco, temos bolo, torta, tudo. Eu chego na loja do Luciano e eu falo, cadê o pão? Cadê o bolo? Cadê a torta? Não. O senhor quer o quê? Cá para nós, em São Juízo, o que é que você vai fazer? Você vai dar meia volta e ó, esse cara, rapaz, é um mentiroso. O cara disse que tem pão, não tem nada lá na loja dele. Olha para cá. Você sabe o que aconteceu comigo? Eu coloquei uma placa lá na frente da minha loja dizendo, materiais de construção, irmãos Alves. Temos areia, pedra, terra, tijolo, cimento, ferro. Não tinha nada. %, pastor, não deu certo. Você que se engana, rapaz. Quem me autorizou, quem me mandou colocar foi Deus, rapaz. Só para mostrar, sabe para quê, Sérgio? É eu que opero, Sérgio. Olha, eu trago as coisas inexistentes, ele vai passar a existir por sua causa, rapaz. Ó, eu vou abrir caminho aonde não tem caminho. Eu abro porta aonde não tem porta. Então por que você nessa noite está dizendo que é difícil, não tem como conseguir? Você vai conseguir, você vai alcançar. Agora, como esse culto é um culto de gratidão, só não se esqueça de um detalhe: de levantar as mãos para os céus e dizer, por Ele, para Ele são todas as coisas. Honra e glória, Senhor, seja dado a Ti. Então, se assim você acredita, confirma e simplesmente dar um ok. Levante as suas duas mãos e aplauda o nome do nosso Deus nessa noite. Eu quero chamar o Altair aqui para louvar a Deus. Aleluia. E quero convidar você que precisa ainda deste milagre da parte de Deus. Você já pegou os conselhos, pastor, peguei os conselhos. E agora vem aqui na frente, que nós estaremos orando pela sua vida. Saia do seu lugar rápido, que nós já vamos encerrar o culto. Aleluia. Deus é fiel. Boa palavra da parte de Deus. Aleluia, aleluia. Por toda a minha vida
Saia do seu lugar, venha. Ó Senhor, te louvarei, Saia do seu lugar, venha. 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 pois meu fôlego é a tua vida. Aleluia. Aleluia. E nunca me cansarei. Meu Deus. Aleluia. Saia do seu lugar, venha. Posso ouvir a tua voz. Aleluia. Aleluia. É mais doce do que o mel, Aleluia. que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, Aleluia. Aleluia. vento forte que passou. É verdade. Aleluia. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas Aleluia. e ao mal os seus limites. Aleluia. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade Aleluia. se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para quem nele crê. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vão segurando aí. Vão segurando isso. Vão tocando devagarzinho. Olhe pra cá, olhe pra cá. Ele vai depois terminar esse hino. Vocês sabem por que eu estou chorando? Glória a Deus. Porque algumas pessoas comentaram comigo dizendo: você quebrou a nossa empresa, rapaz. Você faliu com a nossa empresa, rapaz. Eu estava pensando ali. Olhe para cá. Sabe o que é que Cristo está falando para vocês hoje aqui? Ele fez uma promessa que vocês iam chegar do outro lado. Não importa o vendaval, a tempestade que nós iremos, trovões que nós iremos atravessar durante esse percurso. Ele disse que você vai alcançar, você vai chegar. Olhe para cá. E eu estava firme com essa palavra que Deus tinha colocado no meu coração. Aí eu lembro que eu liguei para minha esposa. Eu disse: filha, eu estou numa situação difícil. Eu estou sendo cobrado pelo meu irmão, por algumas pessoas, e nós vamos ter que vender o apartamento. Sabe qual foram as palavras da minha esposa? Ela disse: fica tranquilo, você pode vender o apartamento. Ó, eu sei que Deus vai entrar com providências na sua vida. Sérgio, você é o meu esposo, eu te amo. Se fosse o caso, eu com os meus filhos iria para debaixo da ponte com você. Sabe por quê? Porque você é o meu esposo, pai dos meus filhos. E fique tranquilo que Deus vai entrar com providência. Olhe para cá, olhe para cá. Projetos que era para eu pagar com os 4, 5 anos. O meu irmão Antônio sabe o que é isso? Sabe com quanto tempo eu paguei? Com 4, no máximo 5 meses. Estão as minhas irmãs ali que me ajudaram. Mas eu entendi o que Deus estava querendo. Eu entendi o projeto de Deus. Sabe o que é que Deus estava fazendo? Dando uma pisadinha mais no barro
E sabe como é que eu fiquei? Eu fiquei assim, ó. Eu estou perdendo. Derrota é coisa de cristão, eu estou perdendo. Mas sabe o que eu estava fazendo? Olha, a cada vez Inês estava me empurrando para baixo. E eu pensei que estava me acabando, que nada. Eu estava pegando, era impulso, ó. Era para pular, é o que Deus vai fazer. Deus está dizendo para você nessa noite que você vai dar saltos muito alto, porque é projeto de Deus para a sua vida. Olhe para cá, olhe para cá. Eu estive no Egito em 2008. Eles agora estão pensando em fazer projeto no deserto, mas ainda não são loucos. Mas sabe quem faz muito projeto no deserto? É Deus. Esse projeto que você está atravessando é no deserto de Jeová. Só que no deserto Deus prepara cada banquete para a minha vida e para a sua vida. Quando você pensa que vai desvanecer, dizendo: Senhor, esse sol está escaldante, eu não vou aguentar. Aí Deus vai e coloca uma nuvem para te proteger. Senhor, está chegando a noite. Todos nós atravessamos uma noite. Quem aqui nunca passou por uma noite? Todos nós atravessamos uma noite. Mas Ele vai agora, coloca uma coluna de fogo para aquecer, para espantar os animais, para simplesmente dizer: eu sou Deus na tua vida, que guardo. E de vez em quando nós falamos, sabe o que? Deus não tem condições. Não tem condições para você e nem para mim. Mas a Bíblia diz: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Então venha para cá, venha aqui para frente. Venha mais para frente um pouquinho. Eu quero pedir para os pastores, faça aqui. Vamos fazer a unção. Depois que eu terminar aqui, o Altair vai continuar cantando esse hino. Estenda as suas mãos para cá, meus amados. Ó Deus bendito, Deus eterno, nós acabamos de pregar a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é santa, a tua palavra que é fiel e verdadeira, Senhor. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra, Senhor, ela não passa, Senhor. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz, Senhor, para os nossos caminhos aqui. Então, em nome de Jesus, eu te apresento cada um dos teus filhos, Senhor, que estão aqui. Acabamos de transmitir essa mensagem, Senhor, dizendo, Senhor, que eles têm que ser corajosos, Senhor, ter visão otimista. E dizendo para eles, Senhor, que eles têm que ter objetivo. Eles vão se tornar referência, Senhor, mas nunca eles possam, Senhor, esquecer de, Senhor, de passar essa glória, essa honra, Senhor, a tu, meu Deus. Que eles não possam esquecer de dizer que por Ele e para Ele são todas as coisas. Que a honra e a glória seja para Ti, Senhor Jesus. Então alguns dos Teus filhos estão atravessando problemas difíceis, ó Deus. Seja na área da saúde, seja na área da família, na área financeira, espiritual. Eu não sei, Senhor, mas Tu és um Deus que sabe. Então em nome de Jesus, trabalha na vida de cada um deles, dando a vitória, Senhor. Alguns já desistiram, Senhor. Alguns já entregaram os seus pontos, já colocaram as suas armas no chão. Mas eles tiveram, Senhor, mais uma palavra aqui. Pegaram as suas armas, Senhor, e vão tentar de novo. Vão, Senhor, se levantar. Estavam deitados, prostrados, mas se levantaram nessa noite. Seja com os teus filhos, Senhor, dar a vitória. Ainda não acabou o ano, Senhor. E todas essas armas, essas lições que nós passamos, eles vão, Senhor, colocar em prática também. Não só agora no final de 2011, Senhor, mas em 2012 também. Obrigado, Senhor, pela tua vitória, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos, celebre ao Senhor com as suas palmas. Celebre. Nem portas que se fechem diante da sua voz.